Que Série B é essa, hein, galera? Faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. 8 clubes brigam por 4 vagas. O Curitiba é o líder com 60 pontos, está a 3 pontos do acesso. Tem mais 4 jogos pela frente, então, para mim, o Curitiba já subiu, hein? O Remo é o vice-líder com 57 pontos. Precisa de 2 vitórias em 4 jogos, mas pode ser que entre, inclusive, né, com apenas uma vitória. Olha, essa Série B tá demais. O Remo saiu lá de trás e atropelou todo mundo. Aliás, eu vou passar aqui os resultados da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e dizer o seguinte, que para mim, Curitiba já subiu, o Remo tá muito bem encaminhado e a briga fica entre Goiás, Novo Horizontino, Chapecoense, Criciúma, CRB e Atlético Paranaense. Eu vou passar aqui os próximos jogos dessas 8 equipes e você vai fazer uma avaliação se a sua equipe vai subir. Aqui é o seguinte, é o céu, galera. Subir para a elite do futebol brasileiro, subir para a Série A, reta final, emoção o tempo todo. Acha emoção, hein? Segura o coração aí, galera. Caramba, essa subida da equipe do Remo com o Guto Ferreira, porque quem começou o trabalho foi o Daniel Paulista, depois saiu, foi pro Sport, e aí entrou o Antônio Oliveira. Aí foi mal, galera. Aí chega o Guto Ferreira e são 5 vitórias seguidas. O Remo, meu amigo, deu uma disparada, 57 pontos, eu vou passar aqui. Mas tem um detalhe, a Chapecoense ainda joga nessa rodada e ela briga pela 4ª posição com o Novo Horizontino, que tem 55 pontos, tá? Pode ser que a Chapecoense chegue nesta rodada dentro do G4. O G4 hoje é Curitiba, Remo, Goiás e Novo Horizontino. Eu vou trazer jogos, galera, emocionantes nessa reta final, porque tem confrontos direto aí com o pessoal do G4, hein? O bicho vai pegar. É bom porque as torcidas ficam, né, acho que num clima de alto astral. E assim, reta final a gente sabe que tem equipe que cresce, meu amigo. Faltando 4 rodadas, tem equipe que vai brigar, né? Vai realmente lá pra cima. Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo. Vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, joga pra se divertir, tá? Só se divertir. Eu vou passar os resultados da rodada aqui, galera, porque a gente tem, nesse momento... Deixa eu só conferir com vocês aqui os resultados, para a gente dar uma olhadinha. Essa é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí a gente teve Novo Horizontino empatando com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Cara, esse jogo eu vi, o jogo do Remo. Remo 3-1 em cima do Cuiabá, tava 2-0 pro Remo. Aí o Cuiabá fez 2-1, foi para cima. Carlos Alberto, inclusive, fez o gol. O Cuiabá foi para cima e no finalzinho o Remo fez 3-1. O time do América, né, que tá brigando lá embaixo, venceu o Atlético por 2-0. O Curitiba, essa vitória do Curitiba foi importante, 1-0 sobre o time do Volta Redonda. A gente teve vitória do Avaí, só fora de casa o pessoal ganhando. Avaí 2-1 no Paysandu. O Goiás também, aliás, esse jogo muito impressionante, tá? Goiás 2-1 em cima do Criciúma, o Criciúma que vinha numa evolução incrível com o técnico Eduardo Batista, perdeu em casa 2-1 para a equipe do Goiás. O CRB venceu o time do Atlético Goianiense por 2-1 e também chegou na briga. Nesse momento, o Vila Nova está vencendo o time da Ferroviária por 2-0. E a gente tem o complemento da rodada nessa segunda-feira com esses 2 jogos aqui, ó. Chapecoense pode entrar no G4, tá? Chapecoense joga em casa contra a equipe da Ferroviária, tá? Aliás, desculpa, a equipe do Operário, tá? Chapecoense joga contra o Operário. E o time do Atlético Paranaense, que também pode dar uma subida boa, joga em casa contra o Amazonas. Então,
Esses são os jogos dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação, só nessa parte de cima da tabela, dos 8 clubes que estão na briga matematicamente para o acesso, tá? Então vamos lá. Começando, a gente tem um Curitiba aí com 60 pontos, tá? 34 jogos, 17 vitórias. Quer dizer, o Curitiba, se ele conseguir mais uma vitória, 63, ele vai a 18 vitórias. Então dá um passo gigante. Eu acho que garante, tá? Garante. 63 garante porque ele vai colocar deixa eu ver, quase 9 pontos em cima da Chapecoense ou do Criciúma aí. Então, para mim, eu acho que mais 3 pontos e a equipe do Curitiba consegue o acesso. Bom, tem matemáticos dizendo que com 62 o Curitiba garante. Então, mas eu acho que 63 é um achismo, tá? Então vamos lá. O Remo, 57 pontos. O Remo tem 34 jogos também e 15 vitórias, tá? Então, importante dizer que o Remo tá aqui, ó, com 57. O Goiás tem 55 pontos e tem 15 vitórias também. O Novo Horizontino, 55 pontos e 14 vitórias. Porém, a Chapecoense joga, como eu mostrei para vocês. Então, a Chapecoense é o quinto colocado, 54 pontos e 16 vitórias, tá? Aí só que só tem 33 jogos. Se ela vencer, se a Chapecoense vencer o Operário em casa, vai a 57. Então, ela vai brigar aqui. Aliás, ela passa a equipe do Remo, né? Ela vai para 57 com 17 vitórias. Então ela passa a equipe do Remo, o Remo cai para a terceira e o Goiás cai para quarto. Então a Chapecoense está com a faca e o queijo na mão também para subir, tá, galera? E esse jogo aqui, ó. Aí o Criciúma, 54, já jogou na rodada, mas ainda tá na briga. Eu acho que tá na briga por essas partes aqui de baixo, tá? O CRB, 51 pontos, tá muito difícil, mas está a 4 pontos da equipe do Goiás. Então são 4 jogos ainda. E o Atlético Paranaense, que ainda joga na rodada, pode chegar a 53. Quer dizer, ele vai brigar aqui na 7ª posição e pode ficar a 2 pontos. Aliás, 53, ele pode ficar a 3 pontos da equipe Não, 53 ele vai chegar a 2 pontos da equipe do Novo Horizontino ou obviamente, Novo Horizontino ou Goiás, tá? O CRB tá a 4 pontos, vai ficar 4 pontos aqui, tá a 4 pontos do Goiás e do Novo Horizontino. Claro que a Chapecoense ainda joga aqui. Mas a gente vai direto aqui, galera, para vocês, para passar os próximos jogos dessas equipes, tá? A gente começa aqui com os jogos do Curitiba, tá? Vamos dar uma olhadinha nos jogos do Curitiba. Tá? Curitiba que tá na briga aí, né? O Curitiba está na briga pelo título e também, obviamente, pelo acesso. Então vamos lá, os jogos da equipe do Curitiba, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês, tá? Tô aqui no SofaScore, tá? Então a gente tem aqui Curitiba. Vamos lá, jogos do Curitiba. Curitiba, tá aqui, ó, jogos do Curitiba. O Curitiba joga em casa agora contra o Paysandu nessa rodada. Próxima rodada, 35ª. Aí tem mais 3 jogos do Curitiba. Curitiba joga... o Curitiba joga contra a equipe do CRB, essa próxima rodada, tá? Essa próxima rodada é Curitiba e CRB, jogo em Curitiba. Aí depois o Curitiba joga contra o Paysandu lá em Belém, tá? Os 2 últimos jogos do Curitiba joga contra a equipe do Atlético Paranaense, aliás, do Atlético, esse jogo em Curitiba. E por último joga contra o Amazonas, o jogo lá na Arena Amazonas. Então, para mim, o Curitiba foi, tá, galera? O Curitiba, para mim, subiu. Vamos agora para os jogos do Remo, tá? Os jogos do Remo no Campeonato Brasileiro, da série B. O Remo que subiu extraordinariamente aí com o técnico Guto Ferreira. Vamos lá, o Remo. O Remo tem o jogo agora, no dia 2, contra a equipe da Chapecoense. Como eu falei para vocês que tem confronto direto, o Remo joga dessa partida no confronto direto com a Chapecoense. Então, se a Chapecoense ganhar, passa o Remo, mas o Remo joga em casa contra a Chape. Depois o Remo joga contra o Novo Horizontino, também outro que está brigando para subir, tá? E depois o Remo joga contra o Avaí, o jogo também fora de casa, e decide em casa com o Goiás, cara. São os 2 jogos que o Remo precisa. O Remo precisa ganhar da Chapecoense em casa e depois joga contra o Goiás em casa. Fora de casa vai pegar o Avaí,
nessa partida aqui. Mas eu acho o seguinte, galera. Eu acho que o Remo sobe, tá? É o que eu penso. Eu acho que o Remo sobe. Vamos agora para os jogos da equipe do Goiás, tá? O Goiás, tá? Tá aqui o Goiás. Os jogos do Goiás. O Goiás joga contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogo é lá, em Goiás. Depois joga contra o Cuiabá fora de casa. Depois joga contra o Novo Horizontino em casa. E por último, aquele jogo que a gente falou contra a equipe do Remo lá. Cara, tá complicado. O Goiás só vai pegar bomba, hein? Complicado o time do Goiás. Vamos ver agora o time do Novo Horizontino. Jogos do time do Novo Horizontino que todo ano parece que bate na trave e não entra. Vamos lá. Novo Horizontino joga a partida contra a equipe do América, fora de casa. Se joga contra o América fora de casa. Depois, já em casa, joga contra o Remo. Os dois últimos jogos joga contra a equipe do Goiás, lá em Goiás. Caraca. E o último jogo é em casa contra o CRB. Sai de baixo, meu amigo. Eu não vou perder essa Série B não, cara. Os jogos estão eletrizantes. Vamos ver aqui mais os dois últimos que a gente separou. 8 clubes aqui para brigar. Então a gente vai agora para Chapecoense, que eu acho que está numa condição muito boa o time da Chapecoense. Vou mostrar por quê para vocês, tá? O técnico Gilmar Dalpozo, que está à frente lá da Chape. Então vamos lá. A Chape joga amanhã contra a equipe, nesta segunda-feira, né? Contra a equipe do Operário em casa. Se ganhar, vai para vice-liderança, tá, galera? Então tá aqui, ó. Chapecoense joga contra a equipe do Operário. Joga contra o Remo fora de casa. Esse jogo vai sair fogo, fumaça, faísca, tudo que você imaginar. Depois, só lembrando que a Chape tem 5 jogos, né? Depois, a Chape joga contra a equipe do América Mineiro, em casa. Aí joga contra o Volta Redonda, fora de casa, tá? E decide em casa com o Atlético de Goiás. Pra mim, a Chape também vai dar um passo importante. Eu acho que se eu tivesse que apostar, meu amigo, era Remo, Chape e Curitiba, cara. Bom, tem mais uma vaga, né? Vamos ver mais um aqui, o Atlético Paranaense, que tá distante. Aliás, desculpa, o Criciúma, que está distante um pouquinho. Eu tinha colocado o Atlético aqui? Não, coloquei o Criciúma, né? Então vamos lá. Será que faltou o Atlético? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos ver o Criciúma, tá? O Criciúma tá aqui embaixo, na 6ª posição. Então, eu até pulei aqui. Criciúma, mas vamos lá. Os jogos do Criciúma, galera. O Criciúma joga fora contra a Ferroviária, que não tá brigando muito. Contra o Atlético Goianiense, que também não tá brigando muito na parte de cima. Então, os 2 jogos aqui. Para fechar, Criciúma joga em casa contra o Botafogo e o último jogo contra o Cuiabá lá. Teoricamente, a equipe do Criciúma, a tendência é que vá conseguir, teoricamente, tá? Porque o Criciúma oscila muito na competição. Faltou o quê? Faltou mais o Atlético e faltou quem? Faltou o Atlético e o CRB, né? Então, vamos colocar aqui, né? O Atlético e o CRB, que a gente não tinha colocado ainda. Então, vamos lá. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhadinha aqui no Atlético. No SofaScore, tá, galera? A gente tá mostrando aqui para vocês o Atlético e vamos mostrar também o CRB, tá? O CRB, os jogos do CRB. Eu fiquei devendo aqui, que eu acho que eu terminei apagando aqui, mas vamos lá. Eu tinha colocado todos aqui, mas vamos ver o CRB. Vamos ver o CRB aqui também, tá? CRB. Vamos lá, vamos ver o Atlético Paranaense. Então, os jogos do Atlético Paranaense, tá aqui, ó, o Furacão, tá? O Furacão tá na 8ª posição nesse momento, mas tem um jogo a menos, tá? Tem 33 jogos e tem 50 pontos. Vamos lá. Aqui, o Atlético joga nesta segunda-feira contra o Amazonas, em casa, teoricamente. Depois tem o jogo contra o Goiás aqui, né? Depois o Atlético enfrenta o Volta Redonda, joga em casa. E joga contra a Ferroviária fora e o América Mineiro em casa. Quer dizer, o Atlético tem 4 jogos, deixa eu ver, 2 jogos e... deixa eu ver, um jogo em casa, né, contra o Amazonas. E desse, ele tem o que mais?
2 jogos. Tem 3 jogos em casa, de 5 e 2 fora. O Atlético Paranaense, né? Não tá tão bem o Furacão, não, tá? E por último, o CRB, que é o 7º colocado. Eu dei um pulo aqui, né? Eu dei um pulo aqui, devia ter colocado na ordem, mas, bom, a ordem a ordem dos fatores não altera o produto. Você já viu isso, né? Então, simbora. CRB, que é o 7º colocado. Então, o CRB tá aqui, ó. Joga nessa próxima rodada contra a equipe do Curitiba lá, cara. É o jogo do acesso do Curitiba, cara. Brincadeira, hein? Pois é, então vai lá, ó. Curitiba e CRB, tá? Depois CRB joga em casa contra a equipe do Operário. Joga em casa também contra o Vila Nova. E por último enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. O CRB, que tem 51 pontos, né? Caramba, é difícil pro CRB, hein? É difícil pra caramba. Mas, bom, tá aí, né? A gente prometeu a vocês, a gente mostrou aqui os jogos dos 8 clubes. Para mim, esses 8 clubes é que brigam pelo acesso por 4 vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas já vou dar a minha opinião. Para mim, Curitiba, Remo e Chapecoense, para mim, já colocaram o pé na Série A. A briga agora fica com Goiás, Novo Horizontino, Criciúma, CRB e Atlético Paranaense. Com muita, mas muita vantagem mesmo pro Criciúma, tá? Pro Criciúma, acho que o Criciúma. E o Novo Horizontino também, tá? Então, basicamente é isso aí. E galera, é o futebol. Haja emoção, como diria o outro lá, né? A gente chega numa reta final de Série B, as torcidas numa expectativa gigante. Enfim. Mas ó, deixa aqui a sua opinião, deixa o seu comentário. Quem você acha que sobe? Comenta aqui, dá moral pra gente. Obrigado, grande abraço. Fica na paz de Deus. Valeu, galera. Tchau.